A inclusão de pretendentes estrangeiros no Cadastro Nacional de Adoção foi realizada em 2014 com a expectativa de reverter a queda de adoções registradas nos últimos anos. Mas o Brasil não registrou aumento no número de adoções internacionais. E para falar sobre o assunto, eu recebo o advogado Antônio Augusto Guimarães de Souza, que é membro da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB de São Paulo. Olá, doutor. Obrigado pela presença. Obrigado, Felipe. Doutor, o perfil dos pretendentes estrangeiros ele é bem diferente dos brasileiros, né? Com relação à preferência das crianças e dos adolescentes. A gente vê que os pretendentes estrangeiros têm uma preferência maior por negros, por meninas, por crianças com idade maior. E esse perfil é bom que se aproxima mais da realidade encontrada nos nossos abrigos. Entretanto, os números mostram, em 2016 foram realizadas no país 115 adoções por estrangeiros, em 2015 esse mesmo número. E são consideradas aí as menores da série histórica, segundo dados da Polícia Federal. Aí eu te pergunto, o que não deu certo então na inclusão desses estrangeiros no processo de adoção? Felipe, você tem razão. O perfil da criança adotável, aquela que o estrangeiro pretende adotar, é diferente do perfil do brasileiro. Por quê? É uma questão cultural. O estrangeiro, como regra, ele vem adotar uma criança porque ele quer ser pai para uma criança. Não é que ele está querendo um filho. Ele quer ser pai para a criança. O brasileiro, ele quer uma criança para adotar, para ser filho. E, portanto, ele quer uma criança que assemelhe-se o mais possível às suas condições étnicas, raciais, de cor, etc. Daí, isso é como regra. Tem estrangeiro também que só quer criança pequena. Mas tem estrangeiro que vem aqui e fala, eu não quero fazer um filho. Se eu quiser, eu faço. Eu quero ser pai para uma criança que não tem. Está mais preocupado com essa questão. Com essa questão. Na minha magistratura tem um exemplo marcante, uma das primeiras adoções que eu fiz em 89, eu fiz a adoção de um menino de mais ou menos 7 anos para um casal inglês, loiro, naturalmente. E a criança era negra. E eu caí na besteira, iniciante no trabalho, de perguntar para o estrangeiro se ele não causava nenhuma espécie, não fazia diferença, ele, uma criança negra, naquela família. Ele me respondeu de uma forma que eu aprendi para sempre e de uma forma que me deixou vermelho na hora. Doutor, não tem qualquer diferença e eu estranho que o senhor me faça essa pergunta. Imagine como ficou a minha cara. Isso mostra como é o pretendente estrangeiro, como regra, sempre falando como regra. E aí, diante desse perfil, o que se esperava é que com a inclusão dos estrangeiros, a situação da adoção aqui no Brasil fosse melhorar, o que não aconteceu. Não acontece, segundo dados estatísticos, não consta. Basta ver, por exemplo, que a Corregedoria da Justiça de São Paulo divulgou estatística do ano passado das adoções internacionais. E por que, doutor, ao seu ver? 19 por estrangeiros. Sim. Por que isso? As razões são muitas, né? Quais são as principais? Dentre elas, a burocratização do processo de adoção. Depois da vigência da Convenção de Haia, 1993, quando entrou em vigor, burocratizou-se muito a adoção. Esse é um dos fatores. A burocratização, ela é do Brasil, também dos países de origem desses dos países de origem também, porque passou a vigorar a Convenção de Haia de Direito Internacional Privado, que prevê uma regra única para os países ratificantes da Convenção. Então, o italiano, francês, inglês, alemão que quer adotar no Brasil tem que seguir as mesmas regras que o Brasil segue no caso da adoção. Agora, por que se burocratizar tanto essa questão, doutor? Qual é a preocupação? A grande preocupação sempre foi com o tráfico de crianças, que é um tabu. Você fala em adoção internacional, já vem alguém falando, é tráfico. A criança foi estrangeiro. Estrangeiro não trafica crianças, pode traficar adultos. Mas criança, ele vem aqui porque ele quer ser pai para uma criança. Ele quer dar um lar para uma criança. E outra coisa, Felipe, o controle do estrangeiro que quer vir adotar no país, ou aqui no Brasil ou em outros países, é muito grande. Eu tive a oportunidade de estar lá falando com as autoridades, é muito grande o controle. Então isso é um tabu, é um medo.
E no medo, muitas coisas, como é triste a ignorância em ação, né? Diz lá o Goethe. O medo faz com que as coisas se burocratizem. E o que pode ser feito para mudar essa situação, doutor? Bom, algumas coisas podem ser feitas. A principal delas seria ter pessoas realmente envolvidas com a criança. Pessoas que trabalham com adoção, juiz, promotor, advogado, assistente social, psicólogo, realmente envolvidos com o problema da criança, interessados no bem-estar da criança. O ministro Luiz Fux, do Supremo, quando tomou posse, quando foi sabatinado no Congresso, perguntaram a ele como deveria ser o juiz. Ele disse, o juiz tem que ter sensibilidade e saber o direito, se possível. Dando uma importância bem grande para essa questão da sensibilidade. Claro, a sensibilidade do bom senso. Então, isso é um dos fatores fundamentais no campo da adoção em geral e da adoção internacional em particular. É claro que isso dá discussão para mais de dia, né? Outro fator que poderia, outra coisa que poderia ajudar a melhorar, seria dar maior liberdade de atuação às chamadas agências de adoção. O nome aqui sempre causa estupor, agência de adoção, já se pensa em negociação, não é nada disso. São aqueles organismos credenciados previstos na Convenção de Haia que são autorizados a trabalhar no Brasil. Nós temos vários, da Itália, da França, da Suécia, da Alemanha, entendeu? Agora eu te pergunto, doutor, a adoção feita, ela só pode ser feita pelos estrangeiros após se esgotarem as possibilidades de uma adoção feita aqui dentro do país? Esse é outro entrave para as adoções internacionais. Isso é da lei, sem dúvida nenhuma. A lei prevê que a criança tem direito de crescer na sua família biológica ou na família extensa, que são parentes, avô, tio, tia, etc. E também dá preferência de adoção para os nacionais, para manter a criança aqui. A criança tem direito de ser verde e amarela. Só que nessa procura de família verde e amarela para nossas crianças, muitas vezes se exagera e se demora muito tempo para procurar um estrangeiro. Vai-se atrás de um avô que nunca conheceu a criança em 3 anos de existência da criança. Ora, o avô que não conhece a criança há 3 anos, não conhece o seu neto, não tem que ser nem procurado, no meu entender. Tem que se resolver o problema dessa criança imediatamente. Esse é um fator, esse direito da criança permanecer no país, quando levado ao extremismo, ao exagero, prejudica a adoção internacional e, sobretudo, prejudica a criança. Ok, doutor. Esse é o grande problema. Bom, nosso tempo, felizmente, chegou ao final. Queria agradecer muito a participação aqui no Jornal da Câmara. Chegou rapidíssimo, espero que alguma mensagem eu tenha deixado, pelo menos. Com Muito certeza. obrigado pela atenção. Muito obrigado.